Olá pessoal, aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e hoje nós vamos para a nossa aula de número 65 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2015 de Química, mais especificamente de estequiometria, para a gente trabalhar duas coisas importantes aqui dentro da estequiometria. E essas duas coisas aparecem nessa questão, que são pureza e rendimento. Então vamos entender como interpretar essa questão da pureza e do rendimento e depois tentar fazer essa questão. Bom, pureza, pessoal, diz respeito à quantidade real de reagente disponível. Então, a pureza ela sempre diz respeito a um reagente. E é sempre, ela me diz o quanto realmente eu tenho de reagente disponível para reagir. Por quê? Porque a equação química é uma coisa, é a proporção estequiométrica e tal, que acontece estequiometricamente. Mas, na real, você pode não ter aquela quantidade de reagente disponível. Então, é a quantidade real de reagente. Enquanto o rendimento é a quantidade real de produto formado na reação. Então, o rendimento ele diz respeito ao produto, tá? Então, ele está relacionado ao produto formado e ele me dá realmente o quanto que forma de produto naquela reação específica. Então, podem ter reações em que o rendimento não é 100%, né? Nem todo reagente vai virar produto. E o que me diz o quanto realmente é formado é o rendimento da reação. Tá? Lembrando, de novo, na equação química a gente tem as proporções estequiométricas, no mundo ideal. Na realidade mesmo, a gente tem pureza, tem rendimento que temos que analisar. Então, são esses dois conceitos interessantes aqui que essa questão cobra. Vamos resolvê-lo. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfalerita, ZNS, de pureza 75%. Considere que a conversão do minério de zinco metálico tem rendimento de 80% nesta sequência de equações químicas. Então, primeiro a gente tem aqui o ZNS, que está no minério de esfalerita. Ele reage com o oxigênio para formar óxido de zinco e SO2, dióxido de enxofre. Aí o óxido de zinco reage com o monóxido de carbono, formando o zinco metálico e CO2. E aí ele te deu várias massas molares aqui, né? Considera as massas molares de todo mundo. E a pergunta é: qual é o valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas? Que valor mais próximo de massa de zinco metálico em quilogramas será produzido a partir de 100 kg de esfalerita? Vamos tentar entender isso aqui. Então, você tem um minério de esfalerita, você tem 100 kg dele. E aí, nesse minério, tem uma certa quantidade do ZNS, que é o sulfeto de zinco. Esse ZNS ele é convertido em ZNO e o ZNO é convertido em zinco metálico, né? Na sequência das reações aqui, ó. O ZNS vira o ZNO e o ZNO vira o ZN depois. E é lógico, a gente tem que lembrar que tem aqui tem que levar em conta a pureza do minério e o rendimento dessas reações aqui também. Então esse é o nosso caminho. E aí a pergunta é: qual é a massa de zinco que vamos formar? Então como é que a gente faz isso daqui? Normalmente, na grande maioria dos casos, a gente sempre usa o dado da pureza no início da resolução do problema
e o dado do rendimento no final do problema. Na grande maioria dos casos, é isso que acontece. Tá? Então, e esse não vai ser diferente. Então, primeiro a gente vai tirar a questão da pureza da frente, resolver a questão e depois levar em conta o rendimento. Só lembre-se de deixou o rendimento para o final, não esquece de usar ele. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa é, o minério de esfalerita, você tem 100 quilos dele. Só que isso não significa que você vai ter 100 quilos de ZNS. Não, não. Por quê? Esse minério tem pureza 75%. Então, dos 100 quilos, só 75% dele é de fato o ZNS, o sulfeto de zinco. Então, a gente primeiro tem que tirar essa porcentagem aí, né? 75% de 100 quilos. Então, eu posso, sei lá, tirar uma porcentagem ou fazer uma regra de 3 do jeito que você quiser. Vamos fazer a regra de 3. Eu tenho 100 quilos de ZNS. Mentira, de esfalerita. Isso corresponde ao 100%, ao total da minha massa. Só que a pureza é 75%, então só 75% disso que me interessa. Aí vou ter o X. 100 está para 100, assim como 75 está para 75. Então, se a gente multiplicar cruzado, isolar aqui, a gente vai ver que nós temos 75 quilos de fato, o ZNS. Essa é a massa real de ZNS que temos disponíveis para reagir. Tiramos já a pureza do caminho. Uma outra forma de fazer isso é calcular 75% de 100 kg, que vai dar 75 kg. Bom, agora a gente tem que usar a proporção estequiométrica para descobrir quanto de zinco eu vou formar a partir de 75 kg do ZNS. Tá bom? Então, estequiometricamente, na equação estequiométrica, né, nos valores teóricos, o que a gente tem? A gente tem 2 mol de ZNS formando 2 mol de ZNO. E cada um ZNO forma um ZN. Um óxido de zinco forma um zinco metálico, pela proporção estequiométrica aqui das duas reações. Então, isso me diz que se 2ZNS forma 2ZNO, um ZNS vai formar um ZNO. Se eu tiver a metade, eu vou formar a metade. E eu sei que um ZNO forma um ZN. Então, no fundo, se eu tenho 1 mol de ZNS, eu formo 1 mol de ZN, de zinco. A proporção estequiométrica aqui, molar, é de 1 para 1. 1 mol para 1 mol. Só que a gente tem a quantidade de ZNS, de sulfeto de zinco, em quilos, em massa. Então, a gente tem que saber a proporção estequiométrica em massa também. Então, vamos transformar isso aqui. Quanto que é 1 mol de ZNS? 1 mol de ZNS convertido para massa, é só a gente olhar aqui. Ele me deu. ZNS tem 97 gramas. Então, 97 gramas do ZNS formam 1 mol de ZN. Cadê o ZN? 1 mol de ZN é 65. Formam 65 gramas de ZN. Então, a proporção em massa aqui é essa. 97 gramas de ZNS formam 65 gramas de ZN, de zinco. Se eu tenho 75 quilos de ZNS na real, né? Na verdade eu tenho 75 quilos na reação real que está acontecendo, não na estequiométrica. Então, se eu tenho 75 quilos, que são 75 mil gramas de ZNS, quanto de zinco eu vou ter?
formado? X. Então, eu tenho aqui a proporção estequiométrica e aqui é o que eu tenho de fato no meu problema. Então, a gente pode usar a proporção estequiométrica para saber, com 75 kg do ZNS, quanto de zinco eu formo. Então, vamos multiplicar isso aqui cruzado. Ficam com 97x é igual a 65 vezes 75.000. Então, x vai ser 65 vezes 75.000 dividido por 97. E aí, quando a gente faz essa divisão, a gente multiplica aqui em cima primeiro e divide por 97. Então, meu x dá 50.257 gramas. Porque eu fiz as contas tudo com grama. Grama de zinco. Vou transformar isso para quilo. Então, para transformar de grama para quilo, se 1 quilo tem 1.000 gramas, é só dividir por 1.000. Então, eu fico com, dividindo aqui por 1.000, eu fico com 50,257 quilos de zinco. Só que, lembrando, essa é a massa que eu formaria se o meu rendimento da minha reação fosse 100%. Se todo o meu ZNS fosse convertido em ZNO e todo o ZNO fosse convertido em zinco. Só que, pelo enunciado, ele me falou que isso não acontece. Né? Ele me falou que a conversão do minério em zinco metálico tem rendimento de 80%. Então, eu tenho que levar isso aqui em consideração. Logo, eu formaria 50,257 quilos se meu rendimento fosse 100%. Como o meu rendimento é 80%, eu vou formar 80% dos 50,257. Então, eu tenho que calcular basicamente 80% dele. Podemos fazer uma regra de 3 ou simplesmente pegar o 50,257 e calcular 80%, ou seja, multiplicar por 80 sobre 100. O que vai ser a mesma conta que a gente vai fazer aqui na regra de 3 no fundo, tá bom? E aí, quando a gente faz isso, a gente encontra um x igual a 40,2 quilos de zinco, considerando aí esses 80% de rendimento, que corresponde à letra C. Então, pessoal, essa é uma questão que trata desses dois assuntos aqui, pureza e rendimento, na mesma questão, e é uma questão bem interessante, que além disso ainda tem duas reações sucessivas. A gente tinha que fazer essa análise aqui, ó, da proporção molar para descobrir a relação do ZNS com o zinco, que não era direta, a gente tinha que passar pelo óxido de zinco antes. Então é uma questão bem interessante, bem completa, e que a gente tem que saber fazer todos esses passos aqui. Tá? Lógico que não vai cair uma questão exatamente com esses passos, mas calcular pureza, calcular rendimento, relacionar estequiometricamente uma substância com outra que às vezes não estão na mesma equação, são passos bem comuns de várias questões de estequiometria, então é bom saber fazer cada uma dessas coisas, tranquilo? Então, essa foi a aula de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, espalhe para os seus amigos que também estão estudando para o Enem e a gente se vê amanhã. Amanhã tem mais e até. Tchau, tchau!